Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos juntos a partir de agora, sempre trazendo um assunto do seu interesse. E hoje o Saúde no Ar vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvidas. Vamos falar sobre glaucoma e será a nossa convidada para esse bate-papo aqui no programa de hoje, a médica oftalmologista Mônica Maioral. Você vai poder participar, tirar as suas dúvidas, fazer a sua pergunta usando os nossos canais. O nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site, o nosso portal, sempre recheado de informação para você. www.portalsaudenoar.com.br. Sintonize, participe. Se é saúde, saúde no ar. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 65 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com glaucoma em todo o mundo. Dessas, 900 mil são brasileiras, provocada pela elevação da pressão ocular, entre outros fatores. A doença não tem cura e, quando não é tratada, pode levar à cegueira. Glaucoma é o assunto de hoje aqui no Saúde no Ar. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui, nós vamos conversar aqui no nosso programa de hoje com a doutora Mônica. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Glaucoma, quais são os principais fatores? Não é uma doença que é causada só por um fator, mas uma série de fatores, né, doutora? O glaucoma é uma doença, na verdade, multifatorial e existem vários tipos de glaucoma. Mas, assim, o importante é que, normalmente, ela tem uma origem genética, então existem históricos familiares, né, prévios da doença. Existem doenças que podem levar ao glaucoma, como diabetes, doenças oculares que podem também levar ao glaucoma. Então, é importante o acompanhamento anual com o oftalmologista. O glaucoma também pode ser uma doença genética, como você falou. E como é possível saber já cedo que o paciente tem essa doença? Por exemplo, no teste do olhinho, que é feito nos primeiros dias de nascimento da criança, já é possível detectar, fazer o diagnóstico? É possível, sim, detectar o glaucoma congênito, que é um tipo de glaucoma específico. Ele não tem relação com os outros tipos de glaucoma de ângulo aberto, que seria o glaucoma de origem genética propriamente dito. Não sendo, então, glaucoma congênito, que já pode ser detectado nos primeiros momentos de vida, como, então, uma pessoa vai saber que tem glaucoma, já que é uma doença silenciosa e muitas vezes sem sintoma? Somente com o exame oftalmológico. Aí, nesse caso, o exame oftalmológico completo, né? O paciente, ele vai ter a pressão intraocular ferida, ele vai precisar dilatar a pupila para poder examinar o nervo óptico. Alguns pacientes, a gente não precisa dilatar a pupila, a gente consegue fazer o exame sem a dilatação pupilar, mas na maioria das vezes, principalmente em idosos, é necessária a dilatação. Esse exame que nós estamos falando é exatamente aquela consulta com o oftalmologista. Naquela consulta que foi marcada, aqueles procedimentos que ele realiza ali, naquele momento já é possível identificar se a pessoa tem ou não glaucoma. Exato. E essa consulta, qual seria, digamos assim, a periodicidade? Quanto tempo eu devo estar indo ao oftalmologista? Anualmente. Se for o caso de ser detectada uma suspeita ou até mesmo diagnosticada a doença, a gente pede um retorno mais curto, a cada 6 meses ou a cada 4 meses, dependendo de cada caso. E geralmente as pessoas colocam o exame de glaucoma ou o exame oftalmológico dentro daquela bateria de exames anuais na hora que vai fazer um check-up. Isso é comum ou não? Essa área, os olhos, a oftalmologia fica um pouco mais de lado e só procura o especialista quando o problema já está instalado. Na maioria das vezes, a gente observa que as pessoas realmente têm procurado se informar mais sobre a doença, né? E procurado também, quando é indicado de se fazer o check-up específico para glaucoma, elas procuram fazer. Inclusive pessoas jovens que têm histórico familiar e ainda que não tenha tanta alteração no olho, que seja condizente com glaucoma, eles pedem até para poder fazer o check-up de glaucoma a fim de prevenir, né? E esse check-up de glaucoma, ele tem algum exame específico? Depois daquele exame de rotina, passou pelo oftalmologista, detectou ali naquela consulta que alguma coisa não está muito bem e que pode indicar um glaucoma. Quais seriam os próximos passos? Seria fazer esse check-up,
que seriam os exames de campo visual, que é a campimetria computadorizada, a tomografia de coerência óptica, a curva atencional, a retinografia simples, a paquimetria, a gonioscopia e a curva atencional que eu já falei. E esses exames são realizados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, no setor público ou apenas no setor particular? No setor público, a gente consegue realizar esses exames, exceto a tomografia de coerência óptica. Então, fazendo esses exames, é feito o diagnóstico, pronto. Uma vez descoberto, tem o glaucoma. E agora? Isso é uma doença, esse é um diagnóstico que geralmente gera um impacto para a população. As pessoas têm consciência do que é o glaucoma, da gravidade e que pode levar à cegueira. Isso é um fato, né, doutora? Pessoas que já têm um histórico familiar, elas já aceitam mais fácil o diagnóstico. Sim. E iniciam um tratamento que normalmente é com medicação colírio. Pessoas que não sabem sobre histórico familiar, né, que a gente percebe que tem glaucoma, para aceitar esse diagnóstico é mais difícil. Então, são pessoas que às vezes demoram de iniciar o tratamento, porque elas não aceitam que tem a doença e vão procurar outros médicos na tentativa de, eu não sei se, de ter a negativa do diagnóstico ou realmente para confirmar. De ter, né, uma opinião de um outro profissional. As pessoas, não, você não tem isso não, procura outro médico. E isso você vai retardando. Indicado glaucoma também não precisa ter desespero, porque não tem cura. Você vai ficar com essa doença, ela não tem uma cura ainda para o glaucoma, mas, em compensação, o tratamento pode ajudar. Ajudar em que sentido? Retardar a doença. A doutora Mônica pode falar melhor sobre isso. Exatamente. O glaucoma ele não tem cura, mas ele tem controle. Assim como o diabetes, assim como a hipertensão arterial sistêmica. E o controle é com o uso contínuo do colírio. Então, todo santo dia, a pessoa vai ter que usar o colírio até o fim da vida. Só o colírio? Tem algum outro medicamento, via oral, que vai tomar? Não. Usou o colírio, pronto. Existe medicação oral para o glaucoma, mas ela é restrita a casos que não controlam com colírio e são casos que normalmente são cirúrgicos. A gente prepara o paciente com aquela medicação para que ele não tenha perda de campo visual até a cirurgia. Vamos falar então sobre a cirurgia, vamos falar também sobre esses casos mais graves, por que um paciente evolui mais rápido o glaucoma e outros não, o que está aí no meio termo, né, no meio do campo entre a evolução rápida ou não da doença e como você, pessoa, paciente que tem o glaucoma, pode interferir nisso positivamente, fazendo o seu tratamento e retardando essa doença que pode chegar à cegueira. Tem um ouvinte anônimo lá no bairro de Castelo Branco, fala com a gente, caiu a ligação, pode voltar a ligar, 3328-7666, 3328, liga agora que a gente coloca a sua ligação no ar para ouvir a sua pergunta, a sua dúvida. A pergunta seria exatamente essa, quando é que a indicação cirúrgica? Quando a gente percebe que é um glaucoma, que a pressão não está melhorando com o uso das medicações, ou uma pressão que está relativamente controlada, mas que a gente observa a progressão da doença nos exames. Nesse momento, a gente indica o procedimento cirúrgico. Isso depende de pessoa para pessoa, por exemplo, alguém que usa regularmente, religiosamente colírio, vai lá, acorda, coloca o colírio todo dia, de acordo com a recomendação médica, e vai fazer o exame e é surpresa, a pressão ocular continua alta. Por quê? A gente percebe que existe relação também com raça. Então, afrodescendentes, eles são mais resistentes ao efeito benéfico da medicação. Então, são pacientes que, invariavelmente, eles acabam evoluindo mais rápido para uma cirurgia do que os pacientes melanodérmicos. Embora aqui a gente tenha uma miscigenação. Isso. Então, é muito importante que a pessoa faça o acompanhamento certinho, com os exames certinhos, para a gente conseguir detectar isso e indicar a cirurgia, se for o caso, precocemente, para que não tenha problemas futuros. Então, no caso, você está fazendo uso da sua medicação, mas o problema persiste, continua a indicação cirúrgica. Vamos saber, então, como é o processo para essa cirurgia, pós-cirúrgico, já, antes de ouvir a pergunta da Rita, que está lá em Cajazeiras. Olá, Rita, e tem também outro ouvinte na linha. Olá. Sou eu? Falamos com quem? Qual é o seu nome? Rita? Rita, bom dia, sua pergunta. Bom dia, tudo bem? Tudo. Veja só, não é o meu caso, é o caso do meu esposo. Tá. Ele tem um glaucoma, entendeu? E o problema dele foi gravíssimo. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Sim. Aí ele já fez 2 cirurgias. E nessas 2 cirurgias ele teve um problema de vazamento. Né? Não é isso, Carlos?
vazamento. E aí já tem uns 3 meses essa cirurgia. Aí foi a segunda agora. Só que ele não está, assim, enxergando visivelmente. Ele está vendo tudo nublado. Ok. Então, a médica dele, que eu não vou falar o nome, Sim. agora ela já indicou um especialista em córnea. Porque a última cirurgia que ele fez agora, eu não entendo bem, ele perdeu muitas células. Foram muitas células que ele perdeu. Então, ela agora passou. A médica dele é uma médica muito boa. Ele está com catarata, só que ela não está querendo bulir na catarata por causa da córnea. Agora, qual seria a sua pergunta específica para a doutora Mônica, que é a nossa convidada, ela é especialista em glaucoma e está aqui com a gente hoje. Sim. Então, como ela passou agora ele, o especialista em córnea, ela disse que talvez ele faça um transplante de córnea. Então, eu queria saber se é necessário ou se nós vamos ter um sucesso. Por exemplo, de quantos por cento essa sombra vai sair, porque ele não quer, mas eu como esposa quero que ele faça, e os filhos também. Aí eu queria saber se ele vai ter um sucesso com o transplante de córnea. Obrigada, então, Rita, pela sua pergunta, tá bom? Valiosa aqui para o nosso programa. Rosália, lá de Amado, Bahia. Todo o pessoal que está no interior do estado, não em Salvador, na capital, mas em outras cidades. Obrigado pela audiência, pela participação. Rosália, bom dia. Estamos te ouvindo? Oi, Rosália. Não está na linha? 3328-7666, mais alguém na linha? Não, vamos para o intervalo comercial 3328-7666, 3328-7666, oftalmologia, doenças dos olhos, hoje especificamente falando sobre glaucoma, é o nosso telefone, é o nosso assunto também de hoje, aqui do Saúde no Ar. Aqui com você no Saúde no Ar, hoje falando sobre problemas, sobre questões relacionadas a essa área da oftalmologia. Nosso assunto específico hoje é glaucoma. Você participa com a gente pelo 3328-7666. Algumas perguntas dos ouvintes que são direcionadas aqui à doutora Mônica Maioral. Quero registrar também daqui a pouquinho, vai estar aqui com a gente, falando sobre os serviços do Hospital Santa Luzia, o médico oftalmologista Luiz Alves Espínola. Doutora Mônica. Respondendo à pergunta de Rita, se existe uma indicação para o transplante de córnea, ele deve ser feito. Agora, com relação ao sucesso cirúrgico, isso a gente não tem como saber, porque cada caso é um caso. Agora, valeria a pena ela realmente passar no especialista de córnea, até para ele ver se existe realmente uma indicação para o transplante, se não é nada que não possa ser revertido com o uso de medicamento apenas. Mais 2 participações, vamos ouvir? Olá, bom dia. Sim. Mas ele tem um problema na conjuntivite e já está fazendo tratamento há quase 2 anos. Ele usa 3 colírios. Ele continua tendo desde quando ele para o colírio, aí volta tudo de novo. Ele tem 5 anos. Ok. E ele fica frágil. A vista toda engarrafada, vermelho, amarela, a parte branca amarela. Tá bom. E a mãe e o pai são pessoas que não têm. E a gente está aqui no tratamento. Então não tem uma resposta a saber dela, o que aconselharia a gente a fazer. Ok, obrigada então, sobre essa conjuntivite alérgica. Obrigada, Isabela. Mais um ouvinte na linha, bom dia. Bom dia, doutora. Eu falo com a doutora, é? Também com a doutora Mônica, que está aqui ao meu lado, está falando agora com Patrícia. Tudo bem, seu nome? Meu nome é Carlos Alberto de Jesus, Patrícia. Oi, Carlos, sua pergunta. Oi? Estamos te ouvindo. A pergunta é, eu sou uma pessoa de 70 anos, Patrícia, e estou com glaucoma, há 2 anos, fui numa situação do Roberto Santos, na emergência, minha pressão da vista vai para 60, e ultimamente eu não tenho onde me tratar. A doutora saiu de férias, voltei lá, o pessoal lá disseram que a doutora estava de férias, e não retornou ainda. E eu perdi a visão. E estou em casa sem saber o que é que faço. Ok, senhor Carlos. Vamos sim te dar uma resposta. Primeiro vamos falar sobre essa questão da conjuntivite alérgica, né, outras complicações que podem gerar problema oftalmológico. Daqui a pouquinho sim vamos falar sobre o Hospital Santa Luzia. Isabela, com relação
a criança de 5 anos, ele é uma criança atópica. Então, o principal fator aí que está desencadeando essas crises constantes pode ser o meio. Então, tem que ver se tem tapete, se é um ambiente que tem poeira, né? Então, tudo isso aí pode influenciar também para que o tratamento não esteja resolvendo. Então, tem que rever o meio onde a criança está, né? O que é que ela está exposto aí de ácaros e tudo mais, que possa estar contribuindo para a não melhora do quadro. E, na verdade, a medicação ela é um paliativo, né? Porque se a criança ela é atópica e ela é exposta ao meio que está causando isso, né? Aos fatores que estão causando isso, ela não vai melhorar. Ela resolve com a medicação, na hora que você suspender, vai voltar tudo de novo, se o meio não for resolvido. 3328-7666, Saúde no Ar, para você que está em nossa sintonia. Vamos conhecer aqui em Salvador quais são as unidades, os tratamentos, onde você pode se tratar e até mesmo adquirir medicamentos para cuidar da sua saúde. Saúde na sua cidade. Um dos ambulatórios referência aqui em Salvador para o atendimento de doenças, de problemas relacionados à oftalmologia é o Hospital Santa Luzia. E quem fala sobre essa unidade é o oftalmologista Luiz Alves Espínola, especialista em córnea, superfície ocular, catarata, mas que hoje está aqui para falar da unidade. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui. E se eu puder esclarecer tudo que a gente faz lá, vai ser mais um prazer e um serviço à população também. Primeiro, conhecer um pouco o que é o Hospital Santa Luzia e o que está aberto à comunidade, como as pessoas podem ser beneficiadas lá. Lógico. Bom, a princípio a gente sabe, o Hospital Santa Luzia é um hospital muito tradicional na cidade e no estado, né? São 80 anos de serviço, tradição, ao tratamento de doenças oculares. E hoje, nós, além da tradição, nós também nos modernizamos bastante. E servimos a população de várias formas. Por exemplo, serviços especializados em glaucoma, que é o nosso tema de hoje. Eu estou com um prazer enorme de estar do lado de uma professora, especialista, querida, doutora Mônica Maioral, e tratamos também do glaucoma, dispersamos medicamentos, né, que são indicados pelos médicos e especialistas para o tratamento e acompanhamento da doença. Também tratamos córneas, cirurgias de catarata, temos centro cirúrgico modernizado, temos atendimento aberto à população e um fator que sempre acompanhando a nossa história, que é a filantropia. Então, além de atender o SUS, os convênios e os particulares, nós também fazemos serviços à população de baixa renda, né? Alguns exames que eles não têm condições de pagar, porque não tem no SUS, não tem nos planos, a gente consegue fazer, muitas vezes, esse serviço gratuito ou com preços reduzidos populares. Para ter acesso a isso, o paciente que não foi atendido necessariamente por um médico de lá, da unidade, e que vem de fora, ele consegue como tudo isso? Bom, os pacientes que vêm de fora, por plano, a gente consegue marcar através do nosso site e através diretamente dos telefones de contato. Os pacientes do SUS, eles, até alguns anos atrás, a gente conseguia marcar pelo próprio hospital, mas há uns 5 ou 6 anos atrás mudou-se essa situação. Os pacientes são marcados através dos postos de saúde e aí aguardam a ligação e são encaminhados ao Hospital Santa Luzia. Chegando lá, aí sim ele vai ser examinado por uma equipe, né, especializada no que for o tratamento indicado, e aí vamos pedir e examiná-lo de acordo. Tivemos aí a ligação do ouvinte Carlos, né? Ele falava que teve glaucoma, ele teve dificuldade de conseguir o tratamento, foi evoluindo até que ele ficou cego. E agora ele diz, eu não sei mais o que fazer. Chegou a cegueira, o que seria, no caso, doutora Mônica, e também o que fazer agora, depois que, enfim, chegou ao ponto final, que é o paciente perder a visão? Patrícia, emergência não é um lugar para se acompanhar glaucoma. Então, se esse paciente ele foi atendido na emergência, ele deveria ter sido encaminhado ao departamento de glaucoma para acompanhamento e definir a conduta, o acompanhamento dele. Infelizmente, o glaucoma é uma doença que cega mesmo. E no momento em que cega, não tem mais volta. Não tem o que fazer com relação à melhora de visão se a pessoa perde a visão. A cirurgia seria indicada no caso do agravamento. Até aí pode não se reverter, mas segurar um pouco, digamos assim, a evolução do glaucoma. Exatamente. Às vezes a gente indica até antes do agravar. Na maioria das vezes, os pacientes, principalmente os de SUS, quando chegam na unidade, eles já chegam num estado grave, né? Já chegam com um comprometimento muito importante. Então, por isso que é extremamente importante que esse paciente ele seja avaliado
todo ano, que ele use a medicação direitinho para que ele não chegue nesse estágio. Nós temos a pergunta da Maura, de Alto de Coutos, e do Luiz, lá de Cajazeiras. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Luiz, sua pergunta. Meu filho, é o seguinte, eu queria saber da doutora que eu perdi uma visão há muitos anos atrás. Foi até por desleixo meu que eu peguei uma infecção no olho e tomei Tetrex, pensando que era uma inflamaçãozinha, perdi. Quando eu fui ao médico, ela tinha perdido a vista. A outra era meio comprometida, porque eu tinha problema na córnea, porém eu fiz um transplante de córnea, voltei a enxergar bem, tudo, voltei a trabalhar. Só que em seguida eu tive um câncer no rosto. E em decorrência da radioterapia, eu perdi a audição do lado direito, perdi o olfato, perdi o paladar e a visão. Diz o médico que eu estou com uma lesão no nervo óptico. Eu queria saber se há cura para isso ou se o nervo óptico com a lesão é irreversível. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, né? Estamos solidários. Essa situação, na verdade, é um complexo, né? De coisas que o senhor Luiz passou. Podemos responder ele rapidamente? Se teria um retorno? O nervo óptico, ele é uma célula, ele é composto por células nervosas, seu Luiz. Infelizmente, ainda não existe tratamento para isso. Mas existem pesquisas nesse sentido, né? Com células tronco. Então, para o futuro, pode ser que tenha alguma coisa, mas agora, nesse momento, infelizmente, não. A Maura tem uma pergunta a fazer, lá em Alto de Coutos. Oi, Maura, bom dia. Bom dia. Eu quero perguntar assim, a doutora, que eu fui conversada que eu tenho glaucoma. Minha família, meu pai ficou com glaucoma, meu irmão com glaucoma, mas a minha irmã está quase certo com glaucoma. Mas Deus me ajudou, que quando eu fui fazer, foi logo no começo. Aí já fiz vários tipos de exame. E há pouco tempo eu fiz o curva e o campo visual. Eu uso óculos e uso calma toda noite, eu uso uma gota em cada olho. É porque eu fico assim sentindo muita coceira no olho e de vez em quando eu sinto tontice. E assim a redor do olho ficando roxo. É normal? Oi, dona Maura, bom dia. É normal. Essa droga que você usa, que é o Travatan, um dos efeitos colaterais dele é justamente esse aspecto de olheira ao redor dos olhos. Mas quando a senhora pinga o colírio, muito provavelmente essa gotinha ela deve estar escorrendo pela lateral do seu olho e por isso que está deixando essa pigmentação. Então, quando a senhora for pingar o colírio, tem que ter cuidado, colocar um paninho embaixo do olho, um papelzinho, para que quando a senhora pingar, ele caia certinho, uma gotinha dentro do saco conjuntival para que não escorra para a pele. 3328-7666, última participação de um anônimo que tem uma pergunta a fazer aqui no nosso programa. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Estamos te ouvindo. Sua pergunta, querido. É o seguinte, meu amor, minha esposa fez uma cirurgia há uns 6 meses atrás, aí no Santa Luzia. No olho direito, olho esquerdo, cirurgia de catarata, certo? Sim. Só que a primeira cirurgia é 7 de 3, a segunda é 7 de 4. Só que eu sou oftalmologista e ele recomendou agora um procedimento a laser. Tá bom. Você queria saber um pouco sobre isso? E lá no Santa Isabel, ou no Santa Luzia, eu não estou conseguindo. E a cirurgia foi feita lá. E no posto de saúde também não estou conseguindo, porque não marca esse procedimento. Ok. Obrigada, então. Nós vamos saber. Patrícia, por gentileza, eu queria saber dela se eu consigo uma ajuda dela para a gente marcar essa tipo a limpeza do olho, né? Tá lá bom. no Santa Luzia. Se ela me ajuda. Ok, doutor Luiz, com a palavra aqui, o Santa Luzia falando. Primeiro, falar desse procedimento a laser, quando é indicado, como é que é feito lá e como a gente pode encaminhar esse paciente. Bom, eu estou imaginando aqui alguns tipos de laser que pode ser indicado para esse tipo de paciente. Eu não sei se ele está se referindo ao laser justamente para a limpeza da lente, que é comum, né, com os pacientes que operam de catarata, mas após um ano ou mais tempo. Então, pode ser esse laser ou até um laser na retina ou na íris para outros tratamentos também da pressão. Então, eu gostaria de conhecer esse paciente sim. Talvez o que ele não esteja conseguindo, até ele não sabe muito bem qual é o laser, eu não espero isso, que ele não é especialista, mas eu gostaria de ajudar ele sim. Lá no Santa Luzia a gente tem sim tratamento laser, certo? É acessível aos pacientes lá, então...
Aqui, vou deixar aqui na nossa produção, esse paciente, a gente tem um telefone, vou depois encaminhar os contatos lá do Hospital Santa Luzia, a melhor forma, ao final do programa, vamos saber a melhor forma de você entrar em contato, tá bom? É um paciente anônimo, não deixou o nome, mas temos o telefone de contato. 2 últimas perguntas, eu vou dirigir a doutor Luiz, já que nosso assunto de hoje é glaucoma, mas vem uma pergunta, quem usa muito computador e sente dor de cabeça, pode ter algum tipo de problema nos olhos, doutor? Pode sim, pode sim. Se a pessoa trabalha muito com computação e tudo mais, se expõe muito, né? Como o pessoal costuma falar que apura muito a visão, né? No popular. Então, faz aquele esforço visual. Se a pessoa não tiver uma correção, né? Atualizada do grau do óculos e tudo mais, pessoa que tem mais de 40 anos e às vezes precisa usar um óculos para leitura, né? Isso pode causar, sim, alguns incômodos de dores de cabeça comuns, às vezes tontura no final do dia. Também relacionado com a pessoa que tem uma vida estressante, um trabalho estressante, ou dorme mal. Tem uma gama de coisas que tem que ser avaliada, sim. Mas uma delas é o trabalho no computador. Para a doutora Mônica, tem uma pergunta que vem lá do bairro de Brotas. O que é glaucoma de ângulo aberto? É um outro tipo de glaucoma? Podemos falar do aberto ou do fechado, né? É para esclarecer. O glaucoma de ângulo aberto é o glaucoma mais comum, né? E o fato de ser aberto é só uma questão anatômica, que a gente detecta através do exame de gonioscopia. Isso quer dizer que o seio camerular, que é onde fica a malha trabecular, né, uma peneirinha que a gente tem dentro do olho, que drena esse líquido que causa o aumento da pressão, ele é todo aberto. Isso que quer dizer. Além desse tipo de glaucoma, já falamos do congênito, que outros, para esclarecer os nossos ouvintes? Existe o glaucoma de ângulo fechado, né? Nesse tipo de glaucoma, existe uma evolução rápida, o paciente sente muita dor, ele sente baixa de visão de imediato. É um glaucoma que precisa ser tratado de imediato e, se for o caso, se tiver indicação de fazer laser de imediato, porque ele pode perder a visão rápido, diferente do de ângulo aberto, que a evolução ela é mais lenta. Existem glaucomas inflamatórios também, que podem ser desencadeados, por exemplo, num paciente que tem a retinopatia diabética e que não faz o tratamento. Daí, por que é tão importante o paciente que tem diabetes fazer o tratamento anual, a avaliação da retina, se tiver indicação de fazer o laser na retina, fazer esse laser na retina, porque o não tratamento pode desencadear também esse tipo de glaucoma. Então, aquela consulta regular, uma vez ao ano, pelo menos, fazer a consulta com o oftalmologista, detectando algum tipo de problema. E no caso do glaucoma, levar realmente a sério, fazer esse encaminhamento. Nós temos a informação que alguns hospitais ambulatórios, Otávio Mangabeira, Ernesto Simões, também faz doação de colírio e medicação e tem ambulatório específico na área de oftalmologia. Também lá no Roberto Santos, onde a doutora Mônica também atende lá, né? Lá nós temos ambulatório geral, né, e os ambulatórios de especialidade, dentre eles o ambulatório de glaucoma. A gente quer agradecer a presença da doutora Mônica Maioral, médica oftalmologista da Alclin, ela que é especializada também em glaucoma, esteve aqui com a gente falando sobre esse assunto. Suas considerações finais, o que é importante dizer nesse momento ao ouvinte que tem esse problema? Importante dizer que glaucoma é uma doença que não tem sintoma e que ela realmente cega. Então é importantíssimo o acompanhamento anual, principalmente dilatação da pupila, para avaliar o fundo de olho, a aferição da pressão intraocular, porque são fatores que são determinantes para a detecção da doença. Doutor Luiz, falando também do Hospital Santa Luzia, um hospital referência, muitas pessoas acham que é um hospital público, mas não é, né? Ele não tem só o Santa Luzia, vocês também têm outra unidade de atendimento aqui em Salvador. Fala um pouco sobre isso e para quem quer conhecer mais a unidade, através de que canais? Bom, o hospital está aberto ao público, com certeza, sempre pelas marcações de telefone ou pelo site. A gente atende pacientes, sim, de planos e particulares, assim como o SUS. Aliás, é uma coisa muito boa que o particular, às vezes, acaba que sustenta o SUS nos exames. A gente tem aparelhos modernos que são disponíveis tanto para a população carente quanto a população de mais alta renda. A unidade nova do Hospital Santa Luzia, é um prazer enorme estar falando sobre ela, fica no Mundo Plaza, o edifício Mundo Plaza, no Iguatemi, né? É uma unidade totalmente modernizada, com equipamentos de última geração, tratamento de córnea, com tomografia de córnea, com exames de alta complexidade de retina, né? Então, fica lá no primeiro andar, no Mundo Plaza, e está aberto, sim, à população. Quem precisar, por favor, entre em contato. Muito obrigada. Eu conversei com o Dr. Luiz Alves Espínola, especialista em córnea. Ele esteve também aqui com a gente. E o programa Saúde no Ar de hoje fica por aqui, mas amanhã voltamos com muito mais informação e orientação para você. Até lá. Saúde no Ar. Informação na dose certa.